privilégio de poder voltar aqui na igreja do JUVV 3 semanas depois da celebração do encontro de corais. Já abrimos os trabalhos ali do Dia Mundial do Jovem Adventista. No entanto, hoje não para pregar, isso vai acontecer no próximo mês. Hoje para apresentar o pregador dessa manhã, quero convidá-lo a vir aqui à frente, pastor, jornalista e editor da revista Vida e Saúde, produzida pela Casa Publicadora Brasileira, pastor Michelson Borges. Pastor Michelson Borges, ele atua hoje na editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Casa Publicadora Brasileira, uma instituição já centenária, né, pastor? E ele atua na linha editorial da revista Vida e Saúde. Portanto, ele é escritor, já escreveu mais de 20 livros, ele é vice-presidente da Sociedade Criacionista Brasileira, atua também como escritor do blog criacionismo.com.br. Está conosco esse final de semana, né? Estará ministrando a palavra aqui na igreja nessa manhã. E às 16 horas ele vai falar um pouco mais sobre isso. Estará com um grupo de universitários falando ali a respeito de criacionismo, cosmovisão criacionista, falando também a respeito das convergências, né, entre evolucionismo e marxismo. Fica o convite para você às 16 horas na igreja de Santa Efigênia estar conosco. E agora, pastor, muito obrigado por estar aqui abençoando a igreja nessa manhã. Bom dia. É uma alegria realmente estar com vocês aqui nesse fim de semana em Curitiba. Como disse o pastor, começamos hoje à noite, é o correto dizer assim, né? Porque é sábado. Mas olha lá, ontem à noite começamos na igreja de Santa Efigênia com o tema criacionismo numa visão, num contexto escatológico. Agora pela manhã eu vou contar um pouco do meu testemunho de conversão de um evolucionista para um criacionista, o que aconteceu comigo para eu estar aqui hoje. E à tarde, como já foi dito, às 16 horas, lá de novo no Santa Efigênia, tratando de dois temas, na verdade. A primeira palestra tem como título As Maiores Fake News, está na moda agora essa expressão, né? As maiores fake news evolucionistas. E em seguida, o tema marxismo e evolucionismo, convergências. O que essas duas ideologias têm em comum? E o que tudo isso tem a ver com a nossa pregação criacionista, a mensagem que temos que dar ao mundo? Em essência, são as três mensagens angélicas, né? O que há de mais importante para nós proclamarmos como movimento adventista. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em João capítulo 8. Uma dificuldade, não sei se você tem essa dificuldade, mas sempre que no culto de pôr do sol, alguém pede assim, qual é o seu verso preferido? Fale para nós aqui no culto, né? É difícil porque tem vários textos que são maravilhosos na Bíblia, né? Geralmente eu cito Daniel capítulo 12, verso 3. Eu acho muito bonita aquela promessa que está ali. Eu gosto também de 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Aquele texto que nos fala para dar a razão da nossa esperança. Fazer isso, verso 16, fazer isso com mansidão, né, com respeito. Eu procuro utilizar esses dois versos de Pedro como diretrizes na minha vida. Então nós temos que estar preparados para dar a razão daquilo que nós cremos, mas fazer isso com respeito, com mansidão. E o outro texto que para mim é muito significativo, porque ele tem muito que ver com a minha história pessoal, é esse aqui, de João capítulo 8, verso 32. Aqui, João registrou palavras de Cristo, e você conhece muito bem o texto, quando ele diz assim, conhecereis a verdade, é isso aí, e a verdade vos libertará. Por que é um texto significativo? Porque nós vivemos hoje num mundo bem complicado, em que as pessoas não creem mais em verdades absolutas, muitas pessoas não creem mais nisso. É um mundo dito relativista. No tempo do modernismo ainda era mais fácil dialogar, porque pelo menos as pessoas tinham suas convicções bem estabelecidas. E aí a apologética cristã, ela consistia em mostrar quais os fundamentos mais sólidos. Hoje não há fundamentos, hoje vivemos sobre areia movediça. E se você colocar para alguém essa sua convicção de que há uma verdade absoluta, alguns dirão assim, ok, você é feliz com essa verdade, eu sou feliz com a minha, cada um tem a sua verdade. Mas isso é muito estranho, porque como que o vermelho pode ser igual ao azul, né? Algumas verdades são totalmente excludentes, são totalmente diferentes umas das outras. Então, ou há uma verdade ou existem ideias, né?
Existe uma verdade e a sua opinião sobre a verdade. Aí sim, varia, opiniões variam. Mas esse texto aqui é categórico em dizer que ele diz que não só existe uma verdade, como também afirma que nós podemos conhecer essa verdade. Sabe, os relativistas, na verdade, eles se autocontradizem quando dizem que não existem verdades absolutas, né? Porque se você pensar bem, isso que eles estão dizendo para eles é uma verdade. Então você deve perguntar para eles assim, quando te perguntarem, né? Quando te disserem, não há verdades absolutas, você pergunta então para eles, e essa que você me disse agora, é ou não é uma verdade? Se ele disser que é, ele acabou de se contradizer, né? E se ele tentar ser coerente, dizendo que aquilo que ele disse também não é verdade, aí você pode responder, não, então você pode estar enganado, né? E de fato existir verdade absoluta. Numa frase só, o que eles querem dizer é o seguinte: não existem verdades absolutas, exceto a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. É isso aí, né? Só que até propus agora há pouco na igreja de Fernando Noronha, né, uma atividade de classe, só que eu disse o seguinte: não faça isso com ninguém, não é correto. Mas se você der um pisão no pé de uma pessoa relativista, ela vai reclamar naturalmente. E você poderia hipoteticamente dizer o seguinte: qual é o problema? Eu gosto de pisar no pé das pessoas. Ele vai dizer, mas isso é errado para você, para mim é legal. Ou então não faça, isso é hipotético também, né? Trafegue a 150 km por hora numa rodovia cujo limite é de 120, 110. O guarda para você e você reclama, o que aconteceu, qual o problema? O guarda vai dizer, você estava acima do limite permitido. Aí você responde, seu guarda, essa é a sua verdade, a minha é outra. O que vai acontecer com você? Multa e prisão por desacato, talvez, né? Então, as leis morais existem, os marcos de limitação existem, verdades absolutas existem, o universo funciona de acordo com leis. Se você quiser subir a galeria e se atirar de lá dizendo que não acredita na gravidade, você pode fazer isso, mas vai se esborrachar no chão, não é? Elas existem, e agradeça a Deus por isso, elas existem para o nosso bem. As leis, as constantes, as leis morais, né? As verdades universais. Eu quero contar para vocês agora, em linhas gerais, como foi que essa verdade libertadora me alcançou. E eu preciso voltar então no tempo, na minha vida intrauterina. Começa lá. Minha mãe, grávida de mim, estava lá folheando uma enciclopédia científica que tínhamos em casa, e ela se deparou com o nome de um cientista. Ele é famoso, mas talvez poucos conheçam. Famoso no meio científico. Albert Abraham Michelson. Essa é a pronúncia correta. Minha mãe não sabia, me chamou de Michelson. Mas o nome do camarada é Michelson. Ele foi o primeiro físico Nobel a ser premiado com o Nobel de Física nos Estados Unidos. O Albert, aquele ali, ele calculou pela primeira vez a velocidade da luz. Graças às pesquisas dele, um outro Albert, esse sim, bem famoso, pôde avançar nas pesquisas que esse aí fez. Quem foi o outro Albert? Einstein. Esse você conhece, né? Agora o Michelson ninguém conhecia, né? Fazer o quê? Mas acreditem, o cara é importante. Quando eu descobri isso já, mais com uma certa idade, eu sempre folhei essa enciclopédia, eu gostava especialmente de um volume sobre dinossauros. Aquele ali, antes de ser alfabetizado, eu já olhava aquelas figuras, tentava entender aquilo. E quando eu descobri que o Michelson tinha sido esse nome importante da ciência, eu fiquei feliz, até vaidoso. Que legal, né? E isso, de certa forma, aguçou mais ainda o meu gosto pela ciência. Sempre gostei de astronomia, biologia, cosmologia, e saber disso foi importante. Só que mais importante ainda para mim, depois de convertido já, olha o salto que eu estou dando no tempo aqui, em alguns momentos eu vou para frente e voltar para trás, ok? Lá na frente, já convertido, eu descobri que Miguel é um dos nomes de Jesus, e Michael é Miguel. Então eu fiquei sabendo que Michael Sam é filho de Jesus. Eu fiquei mais feliz ainda. A minha mãe, sem querer, quase foi profetisa, né? Sem querer, ela me deu um nome que expressa bem essas minhas duas paixões. Representa essas duas paixões. O meu gosto pela ciência e o meu gosto pela Bíblia, pela teologia, não é? Eu até brinco dizendo assim, quando chegar ao céu, Jesus vai querer me dar um novo nome, eu vou dizer, tá bom esse aqui, eu gosto desse.
Pode deixar. Mas foi assim. Só que em minha casa só havia literatura evolucionista. Eu sempre estudei em escolas públicas, desde a minha infância, né? Eu só realizei o sonho mesmo de estudar em uma instituição adventista no mestrado de teologia, porque até lá eu estudei numa escola pública em Criciúma, minha cidade natal, lá no ensino fundamental. Depois no ensino médio eu cursei Química, um curso técnico, uma escola pública também, estadual. Depois Universidade Federal de Santa Catarina. E sabe o que eu percebi? Eu fui doutrinado, literalmente. Desde os primeiros anos de escola até a universidade, sempre me disseram que a única forma de entender as origens era por meio da teoria da evolução. O universo, ele surge, o tal do Big Bang, que eu também não sabia, eu tinha um entendimento bem equivocado. Aliás, o entendimento popular do Big Bang é bem equivocado. Não tem nada a ver com a explosão cósmica, né, e tudo mais. É uma teoria que foi proposta por um padre, inclusive, Lemaitre. E ela é bem interessante. Não tenho tempo agora de explorar esse assunto. Mas, enfim, eu aprendi isso. Quando chego ao ensino médio, química, aí me ensinam ali química inorgânica, química orgânica, aquela mesma versão das origens que a vida aparece no mar primitivo, numa sopa orgânica lá, ela se torna um pouco mais complexa agora no ensino médio, de tal forma que quando eu cheguei à faculdade, se eu não tivesse convertido, não tivesse conhecido o criacionismo, eu não mais questionaria nada. Aceitava passivamente, porque a gente passa por uma doutrinação e talvez nem se dê conta disso, a não ser quando os olhos são abertos, a não ser quando a verdade que liberta te encontra. E foi assim comigo. Todos os livros que tínhamos em casa, as revistas e documentários que eu assistia, eu lembro que com 15 anos eu comprei o livro Cosmos, de Carl Sagan, fiquei fascinado, que coisa fantástica. Com 15 anos eu li também Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, fiquei maravilhado, embora tenha entendido uns 50% quando muito, e eu fiquei frustrado porque o Hawking diz assim, esse é um livro para leigos. Me arrasou, né? Acabou comigo. Mas é fantástico, né? Só que todos eles têm esse pano de fundo evolucionista. E a minha mente foi formatada com essa visão aí. Esse é o primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 15 anos também. Graças a Deus nunca foi publicado porque ele é muito ruim e não expressa mais a minha forma de pensar, obviamente. Eu vou usar um verbo aqui que vai denunciar a minha idade. Eu passei as férias de verão de 1987 datilografando esse livro. Alguns aí riram porque tem a mesma data de validade que eu, né? Os jovens não sabem mais o que é datilografar. Eles sabem o que é digitar. E geralmente é assim, né? Com polegar. Eu passei minhas férias escrevendo esse livro e por que eu guardo pelo menos o original? Porque ele é um documento que prova, que mostra, né, evidencia a forma de eu pensar naquela época. O pano de fundo dessa história de ficção científica é o evolucionismo. É um livro totalmente evolucionista. Esse eu não recomendo mesmo, e não adianta pedir emprestado. Agora, esses aqui eu empresto, eu dou, até vendo. Lá na cpb.com.br você encontra a história da vida, porque creio. Agora tem o Terra de Gigantes, sobre dinossauro, o livro dos bravadores deste ano, que é o Expedição Galápagos, né? Nesses aí sim está aquilo que eu creio de todo o meu coração. A convicção que eu abracei depois de muito estudo, de muito quebrar a cabeça. E já vou dizer para vocês como é que foi esse processo, essa tempestade mental. Eu passei os olhos aqui e estou mais feliz agora porque eu vi amigos muito queridos. Estou vendo aqui o pastor Lícios e a irmã Odileia, foram meus colegas na redação da Casa Publicadora por vários anos, né? O pastor Lícios foi editor da lição da Escola Sabatina, Odileia trabalhou em vários setores ali, com didáticos, foi gerente de didáticos também. Que bom ver vocês aqui. E vi lá também o meu amigão, o Ivaci, com parte da família ali também com ele, o Hélio está ali junto, né, o filho, os dois alemães, né? O Ivaci foi meu colega também, eu comecei trabalhando com livros didáticos na CPB, e eu costumo dizer com muito orgulho que ele foi meu primeiro professor, lá, na CPB. Aprendi aos pés de Ivaci Gamaliel. Que bom ver vocês aqui, hoje, na igreja, né? Então já estamos entre amigos. Marcelo também é amigão, a gente se comunica muito virtualmente, mas é bom estar presentemente agora aqui com vocês, né? Que cena linda também, eu pude ver de bastidor ali, né? Na porta ali, o batismo de vocês, que coisa linda, né? Que Deus seja louvado por esse momento. Prosseguindo aqui,
além de ter sido evolucionista, eu também fui, em certo sentido, marxista. E isso eu vou contar mais à tarde, claro, porque uma das palestras é essa. E como é que essa filosofia me alcançou, essa ideologia me alcançou? Simples. Durante algum tempo eu fui católico praticante e a teologia, que nos anos 90 ainda era muito forte aqui na América do Sul, no Brasil especialmente, era a teologia da libertação. Leonardo Boff era um dos nossos mentores, né? E o meu grupo de jovens, o grupo de jovens do qual eu fiz parte, ele se orientava por essa teologia. Depois eu fui saber que, na verdade, teologia da libertação é um marxismo cristianizado, ou um cristianismo marxizado, né? Como queira. Isso eu aprendi depois. Na época não tínhamos noção realmente disso aí. Não vou entrar em muitos detalhes agora sobre isso, à tarde eu falo mais. Praia do Rincão é o que tínhamos lá perto de Criciúma, não é das melhores praias de Santa Catarina, água sempre fria, mas é o que a gente tinha, né? Então, todos os verões, meus pais veraneavam lá, e eu ia com eles, obviamente, e uma coisa boa que essa praia tem é que a orla dela é bem extensa e linha reta, então é boa para correr, para caminhar, e eu adolescente, lá, 15, 16, 17 anos, gostava de caminhar nessa praia, especialmente no fim da tarde. Eu gostava muito de me deitar na areia e ficar esperando as estrelas aparecerem no céu. E sabe, eu lembro bem quais eram as perguntas que me vinham à mente quando eu fazia isso. Muitas vezes eu deitei lá e ficava pensando assim: de onde veio tudo isso? Para onde vai tudo isso? Aí eu recorria aos livros que eu tinha em casa, não havia respostas. Não havia respostas satisfatórias. Na verdade, o que diziam é que um dia o universo em si vai terminar. Daqui a 5 bilhões de anos, a Terra vai ser torrada pelo Sol. Daqui a um outro tanto de bilhões de anos, o próprio universo alcançaria a entropia máxima, se eu posso dizer assim, e não teríamos condições de viver por aqui. Então, toda a esperança acabava indo pelo ralo, né? Eu pensava, para que lutar tanto por causas sociais, né? Para que me esforçar tanto por certas coisas, se um dia a minha vida vai ter fim e o próprio universo vai ter fim? Não havia esperança. E quanto às origens, pensar que do caos a ordem teria sido criada, originada, não fazia sentido, porque quando eu olhava para o espaço, para as estrelas, para as galáxias, eu já sabia alguma coisa dessa ordem, dessas constantes e leis finamente ajustadas, das quais a existência depende. E não fazia sentido na minha cabeça pensar que toda aquela ordem, tudo aquilo que eu contemplava, pudesse ser fruto de causas naturais, e não de um design intencional, de um projeto intencional. Não dava. E eu me voltava para a minha teologia da libertação, e muito menos ali eu encontrava respostas, porque era como eu disse a vocês, era uma teologia social, preocupada com aqui e agora. Reino de Deus era pelo esforço humano. O que eu mais ouvia era: temos que implantar o reino de Deus na terra. Como? Por via política. Eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, acredita nisso? Eu não sabia que, na verdade, o reino de Deus vai ser trazido por Cristo. Uma intervenção militar? Não, uma intervenção celestial. Eu não sabia disso. E eu pensava, como que nós vamos conseguir trazer justiça à terra? Como que nós, miseráveis que somos, tão fracos, poderemos resolver os problemas graves que há neste planeta, desigualdades, fome, doença e finalmente a morte? Não encontrava respostas. Era muito frustrante isso. Adolescente já tem um monte de coisa na cabeça para se preocupar, e eu adicionava algumas outras, né? Tempos depois, lendo esse autor que eu indico para vocês, gosto muito dele, Ravi Zacharias, um ex-ateu, filósofo indiano. Nesse livro aí, A Morte da Razão, ele escreveu algo que parece refletir um pouco do que eu vivi naquela época. Ele diz assim: o secularismo vivido na Europa e exportado para o mundo deixa o interior do indivíduo arruinado e o torna vulnerável a todo tipo de crença. Olha que interessante. Esse ex-ateu está dizendo o seguinte: quando as pessoas abandonam Deus e se acham livres, na verdade elas se fragilizam. Elas se tornam vulneráveis. E eu me lembro bem quando, ainda na universidade, tinha lá meus professores doutores, PhDs, muitos deles tinham no carro assim um adesivo tipo: eu acredito em duendes. Olha que coisa. Acreditavam em cristais, em pirâmides, em coisas desse tipo, místicas. Como assim? É porque quando você afasta Deus,
o vazio fica lá. A tendência à adoração está lá. O ser humano foi criado com essa tendência a adorar, a buscar um transcendental, né? E é Deus quem deve suprir esse nosso desejo de adoração. Mas quando você afasta Deus, qualquer outra coisa vai tentar ocupar esse espaço. Pode ser até um time de futebol, não é verdade? Podem ser atores, atrizes, socialites, pode ser uma filosofia, pode ser uma ideia. Você vai divinizar alguma coisa em sua vida. Quem está dizendo isso? Ravi Zacarias, um ex-filósofo ateu. As pessoas se fragilizam quando abandonam a verdade que liberta. Elas se escravizam a alguma coisa. Eu corri outro risco, além de ter sido exposto ao evolucionismo e marxismo, eu também flertei por um tempo com o espiritualismo, por meio da parapsicologia. Como? Porque veja, coisas como horóscopo, astrologia, ocultismo não teriam chance comigo, porque eu tinha desenvolvido uma certa mentalidade científica. Aliás, a coisa que eu acho mais contraditória é um adventista que vai aos jornais ler coluna de horóscopo, né? Não dá, por favor, né? Eu trabalhei no jornal quando eu era adolescente, eu fazia ilustrações. E eu me lembro de uma vez que um editor, um repórter, não lembro quem foi a pessoa, mas alguém perguntou para o editor: já mandaram a coluna do horóscopo? Ele disse: não, mas publica do ano passado, porque dá tudo na mesma. Eu ouvi isso. Então é assim o nível de precisão científica desse negócio. Então o adventista que confia em astros e não confia no Criador dos astros, francamente, né? É complicado isso. Então essas coisas não teriam espaço em minha mente. Mas a parapsicologia me pareceu científica, me pareceu coerente. Comecei a ler livros disso, participei de cursos disso e fui sendo envolvido por esse negócio. Você percebeu? Eu estava correndo o risco de ser envolvido pelas 3 grandes mentiras concorrentes das 3 mensagens angélicas. Evolucionismo, nascido no século XIX. Darwin começa a esboçar seu livro em 1844, olha que incrível. Espiritualismo, que tem como marco moderno o ano de 1848, lá em Hydelsville, estado de Nova York. E marxismo. Marx e Engels se conheceram em 1844 e publicam o Manifesto Comunista em 1848. Eu não consigo crer em tanta coincidência. Para mim tem uma orquestração aí. E eu, sem me dar conta, na época estava sendo envolvido por essas 3 ideologias. Por isso que João 8,32 para mim é muito importante. Porque Jesus me libertou das 3. Graças a Deus. Foi nesse momento em que eu estava já caminhando para esse lado, não sei onde eu estaria hoje, que Deus deve ter dito: basta, chega. Então no ensino médio eu conheci um espécime raro chamado Adventista do 7º dia. Aliás, esse nome me pareceu tão estranho no começo. Né? Pensa bem, você está acostumado já, né? Mas primeira vez que você ouve Adventista do 7º dia é meio estranho. Hoje eu acho bonito esse nome porque ele expressa bem a nossa fé. Mas na primeira vez dá um impacto. Um criacionista ainda por cima, esse rapaz ali, ó, o Vanderlei. Eu louvo a Deus porque Deus colocou esse jovem na minha vida, porque ele é corajoso. Ele me suportou quase 3 anos, as minhas dúvidas, os meus questionamentos, a minha teimosia. Eu queria mostrar que ele estava errado, eu caí do cavalo. E pela primeira vez na minha vida, eu tive contato com coisas como volta de Jesus, estado do ser humano na morte, criacionismo. Foi um impacto para mim. Eu costumo dizer que eu senti 2 coisas, foi um sentimento ambivalente quando eu conheci o criacionismo. Em primeiro lugar, eu fiquei feliz, porque pela primeira vez na minha vida eu pude perceber que eu conseguiria harmonizar, como o meu nome diz, a ciência, a boa ciência, com a boa teologia bíblica. E eu percebi que estava em boa companhia, porque Isaac Newton fazia isso, Copérnico fez isso, Galileu fez isso, Blaise Pascal também. Grandes vultos da ciência, na verdade os pioneiros da ciência eram, por assim dizer, criacionistas. Que bom saber disso. Fiquei feliz, mas fiquei chateado por outro lado, porque eu me dei conta de que eu tinha sido doutrinado nessas coisas desde a minha infância. Pelos livros, pelos documentários, pelos livros de ficção científica, pelas histórias em quadrinhos que eu era aficionado, pela escola também. Nunca um professor tinha me dito que era possível questionar, pelo menos, o evolucionismo em bases científicas. Nunca tinham me dito que
o darwinismo não era a única forma de entender as origens. Eu fui saber disso só quase indo para a universidade. Mas graças a Deus eu entendi isso antes de ir para lá. E aí, blindado pelo cristianismo, pela Bíblia, eu consegui sobreviver aos 4 anos de secularismo, licenciosidade e coisas que quase me fizeram abandonar o curso na metade. Mas um amigo me aconselhou a terminar. E foi bom. E deu até para deixar alguma luz por lá. Meu TCC foi sobre a história da Igreja Adventista no Brasil. Meus professores na época sabiam mais da nossa história do que os adventistas. Quer fazer um teste? Quantos aqui sabem quem foi Frank Westphal? Uma mão, salve a igreja. Ah, ali, 2 mãos salvaram a igreja. 3, 4. Alguém sabe quem foi Huldreich Graf? Salve a igreja. Uma mão salvou a igreja. Alguém aqui sabe quem foi Albert Stauffer? Salve a igreja. Eu sei. Você percebeu? Cadê a nossa história? Cadê a honra que os pioneiros merecem? Não é? Eu estou atualizando, estou muito feliz. Eu estou atualizando a pedido da divisão sul-americana o livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, que foi o meu TCC, em jornalismo. E eu espero que essa geração volte a conhecer a nossa linda história e a história e a memória dos pioneiros que deram a vida por essa obra. Guilherme Stein Jr., alguém sabe quem foi? Passou por aqui, trabalhou aqui em Curitiba, foi diretor do Colégio Internacional de Curitiba, primeira escola particular de orientação adventista no Brasil. Viu só? Curitiba tem história, hein? Tem muita história. Mas vamos lá, o teste, vocês foram reprovados, mas ano que vem eu volto aqui e eu faço as mesmas perguntas, eu tenho certeza que vocês vão ser aprovados, né? Vanderlei teve muita paciência comigo, me deu vários estudos bíblicos, me emprestou muitos livros, e depois de quase 3 anos eu finalmente me entreguei a Cristo e fui batizado no dia 28 de dezembro de 1991. Foi a decisão mais importante da minha vida, sem dúvida, da qual nunca me arrependi. Agora, quais foram as linhas argumentativas que Deus usou para, por meio do Vanderlei e dos livros que ele me emprestou, aceitar finalmente o criacionismo e a verdade que liberta? A primeira delas a gente chama de revelação natural. Eu não vou ler os textos, o tempo está avançado, mas você sabe que lá em Romanos 1, Paulo diz assim: os atributos invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder quanto a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a fundação do mundo, sendo percebidos por meio do quê? Das coisas que foram criadas. Paulo não usou essa expressão naturalmente, mas na verdade o que ele está falando ali é de design inteligente, né? Você percebe as digitais do Criador naquilo que ele criou. Você percebe as pistas deixadas pelo Criador na natureza. É isso que Paulo está falando nesse verso. Por exemplo, já falei e repito, né? As leis, as constantes, precisamente afinadas para que nós possamos existir. Até os ateus às vezes têm que dar o braço a torcer com respeito a essa verdade evidente. Eu gosto de citar o exemplo aqui dessa edição especial da revista super interessante, 29 coisas que não fazem sentido. Olha o que eles escreveram aqui nesse parágrafo de uma das matérias da revista. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Se a gravidade fosse mais fraca, não seria capaz de agregar a massa em estrelas. Se a atração mútua entre elétrons e prótons, e a atração mútua entre elétrons e prótons, se fosse diferente do que é, não existiriam átomos estáveis e a gente se desintegraria agora aqui nesse local. Não haveria átomos estáveis. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um local habitável. Agora presta atenção no que eles escreveram. A pergunta que não quer calar, quem ou o que fez essa tunagem ou regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas, é a pergunta que vale uma vida. Quem ou o que? Mas você acha que no próximo parágrafo eles vão trabalhar essa questão? Não, eles mudam de assunto. E aí se cumprem as palavras de Winston Churchill, né, que disse assim: algumas pessoas tropeçam na verdade, se levantam e fazem de conta que nada aconteceu. É o que acontece aqui.
Eles percebem que há uma ordem, percebem que se há informação, existe uma fonte informante, percebem que há um ajuste fino no universo. Aí a pergunta óbvia é, quem regulou? Quem ajustou? Quem forneceu a informação? Sei lá, eu vou tomar minha cerveja e não quero mais saber disso. É o que esses jornalistas devem fazer. Lamentável, né? Chegaram tão perto, e recuaram de medo talvez. Clica para mim no meio da tela, por favor, lá. Vamos aqui fazer uma pequena viagem dentro de uma célula. Não, no meio. Esse play é só para enganar você. Aí estamos vendo uma célula, né, típica. Ali dentro das organelas, uma mitocôndria, que é uma fábrica de energia, ultra eficiente, centríolos, lá embaixo outras organelas. Aí vem uma quinesina, vou mostrar um outro vídeo com ela, caminhando sobre o microtúbulo. E dentro, o maior software, mais complexo software conhecido, que é o DNA. Aliás, o Bill Gates, o dono da Microsoft é ele, né? Estava confundindo com outro Gates. O Bill Gates disse que o DNA, realmente, a informação genética, é o programa mais complexo que roda por aí. Mas quem foi o Bill Gates que criou o DNA? Porque eu sei quem criou aquela empresa. Interessante, não? Um universo dentro de cada célula, e você tem trilhões delas. E aqui, outra animação, pode clicar para mim na tela. Uma quinesina, que é um nanorobô molecular, um robozinho molecular, carregando uma vesícula ali. Ele literalmente caminha, está vendo? As patinhas ali. Você tem milhares de quinesinas dentro de cada célula. E você tem trilhões de células. E quantos robôs moleculares você tem no corpo? Não dá para calcular. É muito mais do que estrelas na galáxia, na nossa galáxia. E o mais interessante é que ninguém está preocupado com isso agora, né? Tipo assim, quinesina, dá do pezinho, do dedo do pé, leva essa vesícula para o lado esquerdo da célula porque está precisando disso lá. Alguém está pensando nisso? Não precisa nem ir muito longe. Alguém está pensando no coração batendo agora? Tipo, bate o coração, não para, bate, bate. Alguém está pensando nisso? Pulmões, não parem, funcionem. Diafragma, infle os pulmões. Alguém está pensando nisso? Talvez nesse momento você se deu conta de que estava respirando. Mas antes de eu falar, não. Porque é automático. Tem um autor ateu, por sinal, amigo de Stephen Hawking, Vladimir Mlodinov, um russo, que nesse livro diz que 70% do processamento cerebral é automatizado. Graças a Deus por isso, né? 30% está para você ficar aí tranquilo, livre para pensar, para se concentrar na palestra, olha para cá, né? Para amar, escrever poesias. 30% são para você. 70% você dorme e funciona. Algo ali no centro de comando gerencia todos esses processos. E você não precisa se preocupar com isso. Se a gente tivesse que se preocupar com essas coisas, não seria possível viver. Travaríamos na hora. Não tem iOS, Windows, que suportariam tamanho grau de processamento. Tamanha quantidade de processamento de informação. Não seria possível existir assim. Aliás, não é só isso, né? Você está nesse momento também monitorando a temperatura do ar, sabia? Você sabe, porque tem sensores na sua pele. Você está decodificando as ondas sonoras que chegam até você como sendo minha voz. Você está interpretando ondas luminosas, eletromagnéticas, como sendo cores, formas, eu. Você está medindo a textura desse banco com o seu bumbum. Tem monitores ali também. Células que monitoram a textura. Tanta coisa ao mesmo tempo. E a gente processa tudo isso automaticamente. Louvado seja Deus por isso. Quem fez tudo isso? Solta para mim também esse vídeo. Isso foi ano passado, fevereiro. Eu acompanhei ao vivo, fiquei maravilhado. Parecia que eu estava assistindo um filme de ficção científica. O cara manda para o espaço uma nave e ainda traz de volta os foguetes e pousam. O Musk fez isso. O Falcon Heavy é o foguete que consegue levar mais carga para o espaço. E para provar isso, ele mandou um carro, um Tesla. Eu não faria isso com o meu carro, mas ele pode, é bilionário. E ele lançou para o espaço lá um Tesla. Então a nave vai, decola, e quando chega lá em cima, a cúpula se abre e libera o Tesla com um boneco dentro ali, que era um astronauta, né? Um boneco astronauta. Está ali, ó. Câmeras posicionadas em volta. A Terra é redonda mesmo, olha lá, que interessante. Por favor, né?
Tem gente voltando com umas coisas tão estranhas por aí. Já é difícil ser guardador do sábado, né? Ah, você guarda o sábado? Você é doido. Já é difícil não comer certas carnes, porque você é doido, você não come isso. Hoje tem porco desporcainado. Aí tem gente que, não contente com essas coisas, ainda adiciona mais problemas. Eu sou contra a vacina, eu sou a favor da terra plana, eu digo que o homem não foi à lua. Eu tenho que me segurar, porque eu fico indignado com essas coisas. Eu batizei ano passado em Brasília uma moça, para quem eu dei estudos pela internet. Ela estuda na Rússia, ela faz engenharia aeroespacial. E ela me disse assim, a universidade dela fica perto ali da Roscosmos, né, que é a NASA russa. E de vez em quando cosmonautas vão lá dar palestras na universidade dela. E um dia um aluno perguntou, professor, cosmonauta fulano, né? E aí, os americanos foram ou não foram à Lua? Sabe o que disse o russo? Nós queríamos que não tivessem ido. Se um russo, cosmonauta, não tem motivos para duvidar, é um brasileiro no YouTube que vai dizer que não foi? Ah, por favor, né? Deixa eu me acalmar de novo. Vamos ficar com a verdade, né? Com aquilo que realmente vale a pena defender. Não com teorias de conspiração, coisas que não levam a nada. Eu quero muito chegar aquele dia em que nós vamos subir para o céu, ao mar de vidro. E durante a subida, eu quero pegar alguns e abraçar e dizer, olha para baixo, não é redonda? Vamos lá. Mas uma coisa que pouca gente na imprensa percebeu, mas que me chamou a atenção, é que o Musk mandou colocar dentro daquele carro uma plaquinha escrito em inglês, feito na terra por humanos. Precisava fazer isso? Qual a intenção do Musk em colocar dentro desse carro uma placa escrito com a inscrição em inglês, feito na terra por humanos? O que você acha que ele pensou? Vai que algum alienígena, né? Algum ET encontre esse carro e saiba ler inglês, né? Ele não pensou nisso. E aí, lendo a placa, ele veja que foi feito por alguém. Volto a perguntar, precisava da placa? Esquece o Tesla, vamos pegar aqui um Uno. Já serve? Um Fusca já serviria. Aí está o Uno desmontado, explodido, né? Com várias de suas peças. Ele só funciona porque tem vários sistemas, peças, partes interconectadas que permitem o funcionamento do carro. Você observa isso e vê um projeto, você vê uma intenção, um design, então alguém fez, obviamente. E quando a gente olha para o corpo humano, deixa eu mostrar aqui o mapa metabólico humano. Esse mapinha aí descreve as reações bioquímicas que ocorrem dentro de você, para você ser quem você é. Precisa colocar lá embaixo, feito na terra por Deus? Não, né? Porque isso aí já revela design, já revela projeto, né? E o corpo humano tem um monte disso, um monte de sistemas de complexidade irredutível, um monte de sistemas de informação, sistemas interconectados, enfim, cada parte do corpo humano revela realmente um design intencional. Deus também falou comigo por outra linha de argumentação que a gente chama de revelação especial, a Bíblia Sagrada. O primeiro passo foi eu admitir que Deus existe mesmo, admitir que Deus se revela pela natureza, pela ciência, desde o espaço, a uma galáxia até uma célula e um átomo. O segundo passo era saber, mas que Deus é esse? Onde ele se revela claramente? E aí o Vanderlei me disse, na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, ela fala do caráter dele, ela fala que ele é bom, que ele é perdoador, porque se estudando a natureza, você chega à conclusão de que há um Deus, mas não quem é esse Deus. Esse Deus se revela especialmente aqui. Mas eu perguntei assim para o Vanderlei, tá, mas também existe o Alcorão, existe o Bhagavad Gita, existe outros livros de tradição religiosa, por que a Bíblia exclusivamente é a verdade? Aliás, Jesus disse isso em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que pretensão é essa? Por que só ela? E aí comecei a estudar também sobre isso, e descobri a arqueologia bíblica e fiquei apaixonado. Como há evidências históricas de que esse livro é confiável. Eu podia falar aqui dos manuscritos do Mar Morto, o anel de Jezabel, ela existiu. O palácio de Davi, diziam que Davi não tinha existido.
E quando se provou que existiu, disseram: mas ele não era rei não, ele era só um líder de uma tribo. Agora, há poucos anos encontraram o palácio dele em Jerusalém. Pronto, acabou, é um rei. Foi um rei, existiu e ponto final. E aí os críticos e céticos começam a buscar outras coisas para tentar desmentir. O Dr. Rodrigo Silva diz assim, que eu tive, numa das matérias que eu tive com ele no mestrado, ele falou para a gente o seguinte: a tendência à dúvida é tão grande que se encontrasse uma foto de Adão e Eva, alguém diria assim: tá bom, Adão e Eva existiram, mas cadê a cobra? Não está aqui. É uma tendência, né? uma teimosia. Quer um exemplo? Os relatos sobre a vida de Alexandre o Grande começaram a ser feitos, registrados, cerca de 300 e poucos anos depois da morte dele. Quase 400 anos depois da morte dele. E ninguém duvida que ele existiu, já percebeu? Ninguém coloca em xeque. Alexandre o Grande, está no livro, aceito. Agora, os relatos da ressurreição de Cristo, da vida dele, da morte dele, começaram a ser redigidos 30 anos depois, 40 anos depois da morte dele. E tem gente que duvida. Que injustiça, não? Seria tão fácil acabar com o cristianismo na sua origem, na verdade? Bastaria Nicodemos dizer assim: tira o meu nome desse negócio, que é mentira. Ou você acha que Nicodemos ia arriscar a sua reputação e sua carreira por causa de uma mentira? Você acha que milhares de pessoas morreriam por uma mentira? Todo mundo morrendo por uma mentira. Pedro inventou tudo aquilo, mas ele se permitiu ser crucificado de cabeça baixa. Tomé foi esfolado. Paulo decapitado por uma mentira que eles inventaram. Faz sentido isso? Era tão fácil acabar com o cristianismo na sua origem, bastava mostrar o corpo de Cristo. Mas tiveram que inventar uma mentira ridícula de que um grupo de maltrapilhos judeus foi até o túmulo, derrotou uma guarda romana armada, moveu a pedra e tirou o corpo dali. Por favor, quem acredita numa coisa dessa? Foi uma desculpa, né, dos líderes judaicos e daqueles soldados que queriam poupar a sua pele. Ele ressuscitou. A tumba está vazia. E essa é a base da nossa fé. O nosso Deus está vivo. A tumba de Maomé continha seus ossos. A tumba de Buda continha seus ossos. A de Cristo não. Porque ele ressuscitou. E a maior prova disso é que o cristianismo ainda existe. Não foi desmentido. E os relatos foram feitos por testemunhas oculares. Eu louvo a Deus por isso. Quando eu leio Apocalipse, João, 3 João, 2 João, 1 João, saber que foi alguém que andou tão pertinho de Jesus, saber que foi uma pessoa tão íntima de Jesus que escreveu sobre isso, é tão bom saber disso. E quando eu leio sobre os manuscritos do Mar Morto e descubro que aqueles manuscritos eram praticamente o texto corrente no tempo de Cristo, e ele leu na sinagoga essa versão, portanto, a minha Bíblia, embora seja traduzida para o português, ela corresponde à versão que Cristo leu na sinagoga. Não é bom saber disso? Que eu posso confiar nesse livro. Se você me disser que ela não é confiável historicamente, você vai ter muito mais trabalho do que eu para provar o contrário. Para te provar que ela é confiável. Agora, se é a palavra de Deus ou não, aí é uma questão realmente de fé. Mas, se o pano de fundo histórico dela é confiável, por que não sua teologia? Por que não sua mensagem? Na verdade, irmãos, o maior argumento... Bom, aqui fica uma propaganda, criacionismo.com.br, detalhes, né? Isso é fascinante. Quase 200 anos antes de Ciro nascer, Isaías já trazia a informação de que Ciro, com o nome escrito ali, seria o libertador do povo de Deus. Essa constatação foi tão estrondosa para Ciro que o que ele fez foi justamente aquilo ali. Eu vou libertar vocês mesmo então. Meu nome está aí? 200 anos atrás estava já o meu nome aí? Sim. Eu vou libertar vocês. Olha que fantástico, né? E aí, no Museu Britânico, lá em Londres, há o cilindro de Ciro, que traz um texto dele dizendo exatamente o que está na Bíblia. Eu, Ciro, libertei esses povos e permiti que eles voltassem para os seus templos. E ali está também o povo judeu voltando para Jerusalém para cultuar a Deus no templo. Está na Bíblia, está no cilindro de Ciro e estava profetizado 200 anos antes. Que outro livro consegue fazer isso? Com essa precisão total. Nostradamus não chega nem perto. É doideira aquilo lá. Já leu Nostradamus? É muito louco, né? Aquelas centúrias todas cifradas, né? Metafóricas. Daniel diz, Grécia, Medopérsia. E dá o nome, você não precisa interpretar, é só ler.
A Bíblia, as profecias da Bíblia são um argumento poderoso em relação à sua confiabilidade. Mas claro, ainda que não tivéssemos nada disso, só o fato de que ela transforma vidas, para mim já é um argumento muito poderoso. Experimenta entregar num presídio livros, o Capital de Karl Marx. O que vai acontecer lá? Talvez alguns presidiários virem marxistas, né? Entregue uma caixa de livros A Origem das Espécies num presídio. O que vai acontecer? Depois de algum tempo, alguns presos podem se tornar darwinistas, ok? Mas faça o que muitos têm feito. Entregue Bíblias lá dentro. O que começa a acontecer ali nos presídios? Vidas vão sendo transformadas. Eu conheço pessoas que foram bandidos, assassinos, traficantes, já entrevistei vários desses. E você olha nos olhos e vê uma pessoa pura, vê uma pessoa bondosa. É o caso, por exemplo, do João Trindade, catarinense como eu, mas que teve uma vida toda torta, se tornou traficante. Nenhuma cadeia segurava o homem, até que mandaram-no para o Carandiru, lembram? Segurança máxima. E o João Trindade estava lá quando teve aquele massacre, né? Aquela mortandade de presidiários pela tropa de choque, aquela rebelião. E naquele dia ele fez uma oração desajeitada, porque ele não cria em Deus. Ele falou: Deus, se tu existe mesmo, me poupa dessa. E se eu sobreviver, eu vou mudar de vida. E ele sobreviveu. Se escondeu debaixo de uma máquina e sobreviveu. E cumpriu sua palavra. Aceitou um estudo bíblico que uma irmã adventista começou a dar lá. Ele se converteu. E para encurtar a história, João Trindade hoje é um enfermeiro no Hospital Adventista de São Paulo. Um dos mais queridos. Há 2, 3 anos eu tive que passar por uma cirurgia lá. Suspeita de tumor. Me assustou muito, eu nunca tinha tido nada disso. E quando eu estava na sala, aguardando para entrar na sala de cirurgia, na antessala, senta ao meu lado um senhor, simpático. Ele põe a mão no meu ombro e pergunta assim: está com medo? Eu falei: um pouquinho. Eu vim te falar uma coisa, eu vim te cobrar direitos autorais. Logo agora? Eu já estava nervoso. O que houve, amigo? Você anda falando da minha história por aí, eu vim cobrar os direitos. Quem é você? João Trindade. Aí ele falou: não fique com medo. Eu vou orar com você e vamos cuidar bem de você. Ele me abraçou e orou por mim. E eu fui tranquilo para a cirurgia. Depois eu escrevi um texto na Vida e Saúde, um testemunho, dizendo assim, o título era o bandido que virou anjo e cuidou de mim. Como que isso é possível? Como que uma pessoa se transforma tanto assim? De fato, não é maquiagem. Aqui está o poder. Eu desafio você que está aqui, você que está nos acompanhando pela internet, a dar uma chance. Não que ele precise, né? Ele te dá chance, mas vamos falar assim: dá uma chance para Deus e para a sua palavra. Lá no teu quarto, ninguém está vendo. Faça uma oração simples, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a entender esse livro. Comece a ler os evangelhos, um pedacinho por dia. E daqui a algum tempo, se você fez isso com o coração e a mente abertos, com sinceridade, me fale se alguma coisa não mudou na sua vida. Porque na minha mudou. Eu que era um leitor voraz de ficção científica, de histórias em quadrinhos, de super-heróis, tive dificuldade para conseguir gostar da Bíblia, porque não é fácil. Mas eu clamei a Deus, porque eu entendi que ela é a carta de amor dele. Então eu tinha que gostar disso. E Deus começou a mudar meu gosto. E hoje eu não consigo passar um dia sem ler a Bíblia. Reavivados por sua palavra, eu sou um entusiasta desse projeto. Porque eu dependo disso. Eu sei o que eu sou por dentro. Talvez só minha esposa saiba um pouco melhor que eu o que eu sou por dentro. E Deus muito mais sabe o que eu sou. Eu dependo desse contato com a verdade que liberta. Eu preciso disso. Então, para mim, esse talvez seja o argumento mais poderoso a respeito da Bíblia. Irmãos, encerrando, até aqui eu falei sobre revelações de Deus indiretas. Você percebeu? Ele se revela pela natureza de forma indireta. Ele se revela pela Bíblia, que é um atalho. Tem gente que prefere caminhos mais tortuosos, tudo bem. O que importa é que vão a Deus, pela filosofia, pela ciência. Mas aqui tem um atalho direto. Ela já começa dizendo: no princípio criou Deus. Pronto, é Deus. Não fica com firulas, né? Mas Deus
Ele quer mais do que se revelar indiretamente aos seus filhos amados. E em Apocalipse, eu quero então terminar lendo com vocês esse texto, Apocalipse 21, versos 1 a 3, um texto tão bem conhecido e cheio de esperança, né? Nós lemos o seguinte: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, aquele mar que separava João dos seus queridos, já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu marido, seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo, a casa de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu gosto muito de João ter usado a palavra mesmo aqui, porque é como se ele estivesse dizendo assim: Deus em pessoa, Ele mesmo vai habitar com vocês. Ele vai morar aqui. E Apocalipse 22, 3 e 4 diz mais: Nunca mais haverá ali na santa cidade, nova terra também, qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Amém. É isso que eu espero. Um dia estar diante do meu Criador. E eu quero agradecer basicamente duas coisas. Primeira, Ele me criou. Ele me deu a chance de existir. Eu podia não existir. E nem ia saber disso. Mas Ele me deixou existir. E segundo, Ele me salvou. Porque eu nasci num mundo de pecado. E Ele me salvou. Por meio de Cristo. Dá um abraço, meu Deus. Ver a face dEle finalmente. E sabe o que é mais bonito, irmãos? O que é feio e bonito. Primeiro, feio. Estamos num mundo em quarentena, no universo. Estamos num mundo destruído pelo pecado. Não era para ser assim. Fomos humilhados pelo pecado. Mas um dia Deus vai reverter essa humilhação em honra, tornando a terra a capital do universo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o céu é onde Deus está. É onde o trono dele está. Para onde esse trono vai se transportar depois dos 1000 anos, após a volta de Cristo? Para cá. E se aqui estará o trono de Deus, a central de comando do universo, o que vai ser a terra? Novo céu e nova terra. Nós vamos morar no céu. Nós vamos morar na capital do universo. Você vai ter um apartamento na santa cidade, porque Deus preparou para você, já preparou, né? E você poderá construir uma casa de campo. Você estará na sua casa plantando vinhas, estudando, passeando, e um dia você tem saudade de ficar mais pertinho de Deus. Eu vou lá para o meu apartamento. Você vai, passa uma semana lá com Deus na santa cidade. É seu, para todo sempre. É isso que nos aguarda, irmãos. Não vale a pena ser fiel? Não vale a pena permanecer firme até o fim? Falta pouco, falta muito pouco. Tem uma cena que eu aguardo ver no fundo do meu coração, com ansiedade. Eu sou o mais velho lá em casa, eu tenho 2 irmãs, só que antes de eu nascer, minha mãe teve um filho, chamado Marcelo. A gente chama ele carinhosamente de Marcelinho. Foi uma gestação meio complicada. E quando o Marcelo nasceu, ele não pôde voltar para casa. Desidratação e outros problemas mais, de tal forma que 4 meses depois ele faleceu no hospital. Lá em casa a gente nunca falou muito sobre isso, porque a gente sabe a dor que traz essa recordação ao coração da minha mãe, especialmente. Eu só fui entender um pouco melhor isso quando eu tive meu primeiro filho, minha primeira filha, a Giovana. Eu ficava pensando, como seria perder a minha filha? 4 meses. Minha mãe ficou tão abalada que ela queria pôr em mim o nome Marcelo, porque ela achava que ele tinha voltado. Veja a que ponto, né? Aí os parentes se desaconselharam: não faça isso, o Marcelo morreu, esse é outro. Anos depois, eu conheci a verdade que liberta. Minha mãe queria que eu fosse padre, não pastor. E um dia eu tive que falar assim: mãe, você quer saber por que eu estou mudando de ideia? Ela finalmente disse: eu quero, mas só se você me mostrar. Ela odiava o Vanderlei, hoje ela ama.
E eu disse, tá bom, vamos estudar a Bíblia. Meu primeiro estudo bíblico, eu dei para minha mãe e minha irmã mais nova. A mais velha estava casada já, tempos depois é que ela veio a ser batizada. Anos depois. Mas um ano depois do meu batismo, minha mãe e minha irmã foram batizadas, lá em Criciúma. Você consegue imaginar qual foi o estudo bíblico que mais trouxe alegria e esperança à minha mãe? A volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. E um dia, crendo já que Ellen White foi uma profetisa moderna usada por Deus, lemos um texto em que ela diz assim: anjos guardam a sepultura das criancinhas. E quando Cristo voltar, Ele vai pegar essas criancinhas no colo e colocar no colo das mães. Vai devolver para elas. Você consegue imaginar qual é a cena que eu quero contemplar nesse dia? Essa. Eu quero conhecer o meu irmão. Ele seria mais velho que eu, mas vai ressuscitar bebê. E à medida que os anos se passarem no céu, ele vai crescer. E um dia ele vai se dar conta de que Jesus tem marcas nas mãos, né? E aí aquele texto de Zacarias vai acontecer com o meu irmão. Ele poderá perguntar, quem sabe, para mim: mano, que feridas são aquelas nas mãos de Jesus? Por que ele tem aquilo? Você sabe quem vai querer dar um estudo bíblico para ele? Eu. Não tem para ninguém. Eu quero dizer assim para ele: Marcelo, espera o fim do culto. Jesus vai estar pregando, né? Espera o fim do culto, que eu vou te contar uma história. Nós vamos sentar em algum local, debaixo de alguma árvore, e eu vou contar para ele por que eu estou lá e por que ele também está lá. Por que ele teve o privilégio de não passar por tudo que eu passei e por que eu tive o privilégio de passar por tudo que eu passei. E ele vai amar muito mais Jesus por causa daquelas marcas. Deus aguarda, vamos antropoformizar um pouquinho aqui. Deus aguarda ansiosamente o dia de te dar um abraço, o dia de devolver às mães os bebezinhos que morreram, o dia de fazer com que seu pai levante da sepultura para te dar um abraço jovem, ele agora jovem, o dia de você reencontrar aquele amigo que foi levado talvez por um acidente ou uma doença. Esse dia se aproxima, esse dia está muito próximo, e eu quero conhecer o meu Criador, o meu irmão, e quero ver vocês lá também comigo. Amém? Eu quero concluir estendendo a vocês uma oportunidade que eu tive quando eu era bem jovem. Eu estava lá naquele vale da decisão, não sabia se eu abraçava o adventismo ou não, e eu participei de um congresso jovem em Criciúma, num teatro grande, um ginásio. Naquela manhã o pastor pregou sobre a volta de Jesus, um sermão poderoso. E ele chamou à frente as pessoas que quisessem se preparar para a volta de Cristo. Eu admito que não foi fácil, parece que o banco tinha cola. Eu queria ir, mas alguma coisa me segurava. Eu já estava relutando há quase 3 anos. E o pastor insistiu. Finalmente eu levantei, fui à frente e aceitei o apelo para ser batizado. Graças a Deus por aquele apelo. E eu entendi que todo o sermão deveria ter um apelo, porque Deus me deu essa chance. E eu quero estender a você também essa oportunidade nesse momento. Você que está em casa ou atrás do seu computador, se quiser se unir a nós também nessa tomada de decisão, fica à vontade. Você não poderá vir aqui à frente, mas você pode, quem sabe, se ajoelhar, fechar os olhos e pedir que Deus entre em sua vida. Eu quero convidar aqui à frente. Eu sei que pode ser meio complicada a movimentação, mas não importa. Esse é o momento mais importante. Para vir à frente, alguns grupos de pessoas. Primeiro, os irmãos que queiram realmente fazer uma entrega do coração, uma reconsagração, pedindo a Deus que os mantenha firmes até a volta de Jesus. Portanto, é um convite aberto a todos. Mas eu também quero convidar um grupo muito especial e querido, que são aquelas pessoas que ainda não passaram pelo batismo. Eu não posso guardar algo tão bom só para mim. Eu fui batizado, beleza, agora é meu, Jesus é meu. Não, é seu também. E você pode um dia estar ali naquela piscina, como eles também hoje estiveram. Então o segundo convite é para pessoas que não foram batizadas ainda, ou quem sabe tem que passar por um rebatismo. Que tal você vir aqui pertinho para uma oração de encerramento? Esse é o momento.
E dessa decisão poderá depender a sua vida eterna. Deus seja louvado porque ela ouviu a voz de Deus. E eu quero um dia, irmã, recordar esse momento em que você se levantou para aceitar Jesus e uma nova vida. O que vai acontecer daqui para frente eu não sei. Isso é com Deus. Mas vai ser diferente, pode ter certeza. Essa igreja tem um pastor querido, que eu conheço há muito tempo já, pastor Claudenir. Era o líder de jovens quando eu era bem novinho lá em Santa Catarina. Ele também era novinho na época. Ele ama vocês. Há outros pastores e líderes e anciãos que podem acolher vocês. Eu vou embora amanhã, mas aqui vocês têm uma família. Há mais alguém que queira vir aqui à frente para uma oração especial? Vamos começar por essas pessoas, quem sabe então, que querem ser batizadas no futuro, em algum dia no futuro. Quer vir aqui para se preparar para esse dia? O primeiro passo. Amém? Sempre há pessoas que Deus ama e que precisam tomar uma decisão. Vocês não vão se arrepender. Amém. Mesmo que venham lutas, dificuldades, e elas tendem a se ampliar quando a gente aceita Jesus de todo o coração, mas não se esqueça, Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele vai estar com vocês até o fim. Está ficando bonito aqui. Tem espaço para todos e todas, podem vir. Porque eu não quero terminar a oração de despedida sabendo que alguém estava aí sentado como eu estive, lutando internamente, sentindo um peso impedindo de levantar. Eu sei como é. E sei também como é depois. Confia em Cristo e no que eu estou dizendo. Há mais alguém que quer vir aqui à frente, expressando a vontade de um dia ser batizado por imersão, como Jesus foi? Agora é para você que quer se reconsagrar a Cristo. Quem sabe você está na igreja há 10, 20, 30 anos como eu, mas precisa de algo diferente, de algo que te motive, te dê um novo gás para prosseguir até o fim, porque falta pouco. Se você quiser também participar desse momento de reconsagração, esse momento é seu. E como talvez o espaço aqui não comporte todos, eu só faço o seguinte convite: fique em pé, quem quer estar pronto para a volta de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Que ninguém falte naquele dia. Que os seus sonhos mais profundos sejam realizados naquele dia. Porque quem prometeu nunca mentiu. Ele vai voltar. Não sei quanto tempo falta, mas ele vai voltar. E ele quer que você esteja lá, em pé, como você está agora, em pé naquele dia, no mar de vidro. Posso orar? Ou há mais alguém que quer vir aqui para mais perto, manifestando fisicamente diante do universo, que quer ser uma nova criatura? Eu posso esperar um pouquinho ainda. É uma decisão de consequências eternas, você percebe isso? A mais importante da sua vida. Feche os olhos. Transporte-se com a sua imaginação para o santuário celestial, lá na santa cidade que em breve será nossa morada. E ali contemple Cristo no seu santuário, olhando com amor para você. Acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua bondade em nos ter criado, em nos teres trazido à existência. E obrigado porque não nos abandonaste neste mundo de pecado. Enviaste o teu Filho amado para morrer por nós. Ele mostrou do que é feito o teu amor na prática, e nós o aceitamos neste momento como nosso Senhor e Salvador. Bom Pai, há pessoas aqui na frente, talvez também lá assistindo a este culto, atrás de uma tela, que precisam passar pela experiência de conversão e do batismo.
firma na mente dessas pessoas essa decisão, e que muito em breve elas possam passar também por essa experiência maravilhosa e transformadora. Nós que estamos aqui na igreja do JuVV, em pé diante da tua presença, colocamos a nossa vida em tuas mãos, para que operes a transformação necessária, para que operes em nós a conversão, a mudança do coração, da mente, a fim de que possamos estar preparados para o futuro, seja ele qual for. Estejamos preparados para a tua vinda, cuja promessa é certa. Abençoa, Pai, esta igreja, seus pastores, a sua liderança, para que ela seja realmente o que tem que ser, uma agência ganhadora de pessoas para Cristo. Que ela cumpra o papel dela nesta comunidade e possamos terminar a obra de pregação para que Jesus volte logo. Bom Deus, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.